Ninguém olha para a mulher que limpa o chão, até o dia em que ela desaparece. Ele era o CEO mais temido da empresa. Frio. Intocável. O tipo de homem que não repetia nomes e não lembrava rostos que não fossem do conselho administrativo. Para ele, pessoas eram funções, cargos, resultados. Ela entrava todas as noites depois que todos iam embora. Limpava o escritório dele em silêncio. Organizava a mesa que ele bagunçava. Jogava fora os papéis que ele amassava quando estava frustrado. Ele nunca a cumprimentou. Até a noite em que voltou mais tarde, e percebeu que o escritório estava diferente. A mesa estava desorganizada. O chão, com marcas. O lixo, cheio. E, pela primeira vez, ele perguntou: onde está a faxineira? Ele não sabia o nome dela. Mas sentiu a ausência. E foi ali que algo começou a mudar. Ninguém sabe como é ser invisível até perceber que ninguém lembra que você esteve ali. Eu sempre chegava depois que todos iam embora. O prédio ficava diferente à noite. Mais silencioso. Mais honesto. Durante o dia, ele era feito de saltos altos, ternos caros, reuniões apressadas e vozes firmes. À noite, era só luz fria refletindo no mármore e o som suave do meu carrinho de limpeza deslizando pelo corredor. Eu gostava da noite. A noite não julgava. Trabalhava no andar mais alto. O andar da diretoria. O andar dele. Eu sabia quem ele era antes mesmo de saber o nome completo. Todo mundo sabia. O CEO mais jovem do setor. Frio. Estratégico. Intocável. Ele não sorria nas fotos da empresa. Não fazia discursos motivacionais. Não cumprimentava funcionários no elevador. E nunca me cumprimentou. Eu entrava no escritório dele sempre às 22h17. O horário exato em que o último assistente saía. Eu sabia disso porque observava. Sempre observei. É o que pessoas invisíveis fazem. O escritório era enorme. Vidro do chão ao teto. Vista para a cidade inteira. A mesa de madeira escura ocupava o centro como um trono moderno. Tudo nele era organizado demais, exceto quando ele estava irritado. Eu sabia quando ele tinha tido um dia ruim. Os papéis vinham amassados. A cadeira ficava levemente torta. A caneta, jogada longe do porta-canetas. Às vezes havia marcas de dedos no vidro. Eu nunca o via fazendo aquilo. Mas via os rastros. E, de alguma forma estranha, comecei a reconhecer o humor dele pela bagunça que deixava para trás. Eu limpava tudo em silêncio. Alinhava os documentos. Organizava as pastas. Recolocava a cadeira no ângulo exato. Deixava a mesa como se o dia nunca tivesse acontecido. Era meu trabalho. Mas não era só isso. Havia algo estranho na sensação de estar tão perto da vida de alguém que nunca notou a minha. Eu sabia qual perfume ele usava porque ficava no ar. Sabia que ele tomava café sem açúcar porque a xícara sempre voltava quase intacta. Sabia que ele ficava até tarde às quartas-feiras. Sabia que evitava reuniões nas sextas. Ele não sabia nem que eu existia. E estava tudo bem. Ou pelo menos eu dizia para mim mesma que estava. Naquela noite, algo saiu do padrão. 22h17 passou. 22h30. 22h46. A luz do escritório dele ainda estava acesa. Fiquei parada no corredor por alguns segundos. Meu turno não permitia que eu entrasse enquanto alguém estivesse lá. Era a regra. Eu não deveria ser vista. Fazia parte da dinâmica invisível do prédio. Mas ele não saía. Às 23h02, ouvi o som seco de algo batendo na mesa. Meu coração acelerou sem motivo lógico. Esperei mais 5 minutos. Respirei fundo. Bati de leve na porta de vidro. Ele levantou o olhar. Foi a primeira vez que nossos olhos se encontraram. Não houve música dramática. Nem gesto exagerado. Apenas um segundo prolongado demais para ser normal. Os olhos dele eram mais claros do que eu imaginava.
Não eram frios. Eram cansados. Eu quase desviei o olhar primeiro. Mas algo me manteve ali. Ele pareceu confuso. Como se estivesse tentando entender por que havia alguém ali. Sim? A voz dele era baixa, controlada. Eu segurei firme o cabo do carrinho. Posso limpar agora, ou prefira que eu volte mais tarde? Silêncio. Ele me observou como se estivesse tentando encaixar meu rosto em alguma memória inexistente. Eu não estava acostumada a ser observada. Pode entrar. Simples. Direto. Entrei. Meu coração batia rápido demais para uma interação tão pequena. Eu comecei pelo chão. Sempre começava pelo chão. Era mais seguro manter os olhos baixos. Mas eu sentia o olhar dele. Ele não voltou imediatamente para o computador. Ele estava me observando. Eu sabia reconhecer isso. Pessoas invisíveis desenvolvem esse instinto. Eu limpei a mesa com movimentos controlados. Ele se levantou para pegar o casaco. Quando passou por mim, o perfume ficou mais intenso. Eu senti o calor do corpo dele a poucos centímetros. Foi rápido. Mas diferente. Ele parou antes de sair. Eu pensei que fosse falar algo. Talvez perguntar meu nome. Talvez dizer que eu poderia voltar outro dia. Mas ele apenas fez um leve aceno com a cabeça. E saiu. A porta fechou. Eu fiquei parada por alguns segundos. Era ridículo sentir qualquer coisa por um gesto tão pequeno. Mas algo havia mudado. Ele tinha me visto. E, de alguma forma, isso parecia mais perigoso do que continuar invisível. Na noite seguinte, ele saiu no horário habitual. Mas a mesa estava impecável demais. Perfeita demais. Como se ele soubesse que eu entraria. Como se tivesse deixado o espaço preparado. E pela primeira vez, eu me perguntei se a invisibilidade tinha sido só minha. Ou se ele também estava começando a perceber a minha presença. E eu não tinha ideia do que isso poderia significar. Na terceira noite depois daquele olhar, algo estava diferente. Não era algo que qualquer pessoa notaria. Não era um gesto óbvio, nem uma mudança drástica. Era pequeno. Quase imperceptível. Mas eu sempre fui boa em perceber o que os outros ignoram. A lixeira estava vazia. Ele nunca esvaziava a própria lixeira. Nunca. Os papéis costumavam ficar ali, amassados, esperando que eu recolhesse. Era parte da rotina silenciosa entre nós, ele descartava, eu reorganizava. Ele bagunçava, eu restaurava. Mas naquela noite, não havia nada para recolher. A mesa estava alinhada demais. A cadeira perfeitamente centralizada. A caneta posicionada paralela ao bloco de notas. Era como se ele tivesse tentado antecipar meus movimentos. Como se tivesse pensado no que eu faria ali. E isso mexeu comigo mais do que deveria. Eu comecei a limpar devagar, quase sem necessidade. Passei o pano onde já estava limpo. Ajustei objetos que já estavam alinhados. Era como se eu estivesse tentando encontrar alguma marca dele ali, alguma prova de que ainda existia desordem. Mas não havia. E então eu percebi outra coisa. O copo de café estava diferente. Sem marca de batom na borda, claro, mas também sem a pequena curva de líquido que ele sempre deixava. Ele tinha terminado o café inteiro. Eu não sabia por que aquilo importava. Mas importava. Naquela mesma noite, quando eu estava prestes a sair, ouvi o som do elevador. Meu turno já estava quase no fim. Ele nunca voltava depois de sair. Mas os passos eram firmes demais para serem de outro funcionário. Eu congelei. O corredor estava vazio. A luz branca refletia no chão encerado. Ele apareceu na extremidade oposta. Sem casaco. Sem pasta. Apenas caminhando. Quando nossos olhares se encontraram de novo, não houve surpresa no rosto dele. Como se já soubesse que eu estaria ali. Ele diminuiu o ritmo. Eu senti o coração bater no pescoço. Você trabalha sozinha nesse andar? Ele perguntou. A voz não era dura.
Era curiosa. Contida. Eu demorei meio segundo a mais do que deveria para responder. Sim. Ele assentiu devagar. Ficamos em silêncio. O silêncio não era desconfortável. Era suspenso. Qual é o seu nome? Foi simples. Mas soou como uma quebra de protocolo. Ninguém do andar da diretoria jamais havia perguntado meu nome. Helena, eu disse. Ele repetiu mentalmente. Eu vi nos olhos. Helena. Não como quem memoriza um dado, mas como quem testa o som. Eu não perguntei o nome dele. Não precisava. Ele sabia que eu sabia. Ele olhou ao redor, como se estivesse avaliando o próprio território sob outra perspectiva. Você está aqui há quanto tempo? 8 meses. Outro leve aceno. O que ele estava procurando ali? Ele respirou fundo. Parecia prestes a dizer algo mais. Algo que talvez estivesse fora da zona segura dele. Mas recuou. Boa noite, Helena. Ele não usou a senhorita. Não usou formalidade excessiva. Usou meu nome. E foi embora. Eu fiquei parada no corredor por alguns segundos. Eu sabia que aquilo era pequeno. Mas também sabia que não era normal. Na noite seguinte, ele saiu no horário habitual. Mas deixou a luz da sala acesa. Eu sempre apagava. Mas naquela noite, hesitei. Ele sabia que eu entraria depois. A luz não estava acesa por descuido. Era como se estivesse dizendo, eu sei que você vem. Eu desliguei. Mas algo dentro de mim permaneceu aceso. Os dias começaram a ganhar uma expectativa silenciosa. Eu não pensava nele durante o dia. Eu não me permitia. Meu mundo era simples demais para misturar com o dele. Mas à noite eu me perguntava se ele ficaria. E às vezes ficava. Não todos os dias. Isso seria óbvio demais. Mas o suficiente para criar uma espécie de ritmo invisível entre nós. Ele começou a fazer perguntas pequenas. Você estuda? Mora longe? Prefere trabalhar à noite? Nada invasivo. Nada pessoal demais. Mas ele estava construindo algo. E eu sentia. O que me assustava não era a diferença social. Era a naturalidade com que ele começava a atravessar essa distância. Certa noite, quando eu estava organizando os papéis da mesa, ele falou sem levantar o olhar do computador. Você sempre reorganiza tudo. Eu parei. É meu trabalho. Ele levantou os olhos. Não. Você reorganiza, diferente. Eu não entendi. Ele continuou. Quando eu deixo algo fora do lugar, você não coloca apenas em ordem. Você cria outra lógica. Eu não sabia o que dizer. Ele estava observando. Não apenas vendo. Observando. Eu senti algo apertar no peito. Eu só tento facilitar o dia seguinte. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Funciona. A palavra ficou no ar. Funciona. Eu saí naquela noite com a sensação estranha de que não era mais apenas a mulher invisível que limpava o escritório. Ele estava me percebendo. Não como um cargo, mas como presença. E a linha entre presença e proximidade é perigosa. Principalmente quando um dos dois sempre viveu no topo. E o outro sempre aprendeu a andar sem fazer barulho. Eu não sabia até onde aquilo poderia ir. Mas eu já sabia de uma coisa. Ele não estava apenas ficando até mais tarde por trabalho. E eu não estava apenas esperando o turno começar por obrigação. Algo estava se movendo. Lento. Silencioso. E irreversível. Depois daquela noite, algo mudou no ar entre nós. Não foi imediato. Não foi óbvio. Ele não começou a sorrir, nem fez perguntas pessoais demais. Ele continuava sendo o mesmo homem de postura firme, voz controlada e passos medidos. Mas agora havia pausas. E as pausas dizem muito mais do que as palavras. Ele começou a ficar alguns minutos a mais mesmo quando já tinha terminado o que precisava.
Eu percebia porque o computador já estava desligado, mas ele permanecia sentado, olhando para a cidade através da parede de vidro. Como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Na primeira vez que ele fez isso, eu tentei agir como sempre. Entrei, cumprimentei com um leve boa noite e comecei pelo chão. Mas eu sentia. Ele não estava trabalhando. Ele estava, consciente da minha presença. Eu não olhava diretamente. Aprendi há muito tempo que olhar demais pode ser interpretado como invasão. E eu nunca quis invadir o mundo dele. Só que, naquela noite, foi ele quem quebrou o silêncio. Você nunca faz barulho. Eu parei por um segundo. Faz parte do trabalho. Ele inclinou levemente a cabeça. Não. Não é isso. Eu esperei. É como se você já soubesse onde cada coisa está. Como se já tivesse decorado o espaço. Eu sorri de leve, sem perceber. Depois de um tempo, a gente aprende. Ele observou meu rosto por um instante mais longo do que deveria. E então fez algo que me desestabilizou completamente. Levantou-se. Veio até a mesa lateral onde eu organizava alguns documentos esquecidos. Parou ao meu lado. Próximo demais. O ar mudou. Eu conseguia sentir o calor dele a poucos centímetros. O perfume já não era apenas uma presença distante no ambiente. Era envolvente. Você já pensou em fazer outra coisa? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Você é atenta. Ele escolheu a palavra com cuidado. Poderia trabalhar em outro setor. Eu sabia o que ele queria dizer. Promoção informal. Recomendação interna. Talvez uma vaga administrativa. Mas eu também sabia o que aquilo significaria. Luz do dia. Olhares. Comentários. Exposição. E, principalmente, distância dele. Eu gosto da noite, respondi. Ele me encarou por alguns segundos. Havia algo nos olhos dele que eu não conseguia decifrar. Não era julgamento. Não era pena. Era conflito. Ele assentiu devagar. Entendo. Mas eu tive a sensação de que ele não entendia nada. Nos dias seguintes, ele começou a alternar comportamentos. Algumas noites, saía cedo demais. Quase apressado. Como se estivesse fugindo de alguma coisa. Em outras, ficava além do necessário. Era como se estivesse testando limites. Os meus. E os dele. Eu percebi que ele começou a deixar pequenos sinais involuntários. A cadeira levemente fora do lugar. A pasta não totalmente alinhada. A xícara de café deixada exatamente no centro da mesa. Não era descuido. Era intencional. Era como se ele quisesse que eu tocasse nos objetos que ele havia tocado. Como se estivesse criando uma ponte silenciosa. Isso me assustava. Porque eu comecei a esperar por isso. Comecei a procurar por esses detalhes assim que entrava. Comecei a sentir falta quando não estavam lá. Uma noite, enquanto eu organizava a mesa, encontrei algo diferente. Um porta-retratos virado para baixo. Eu nunca tinha visto nenhum objeto pessoal ali. Nunca. Eu hesitei antes de tocar. Mas precisava limpar. Quando virei o porta-retratos, vi uma foto antiga. Ele mais jovem. Sorrindo. Ao lado de um homem mais velho, provavelmente o pai. Havia leveza naquele sorriso que eu nunca tinha visto pessoalmente. E algo dentro de mim apertou. Eu não deveria estar olhando aquilo. Era íntimo demais. Eu voltei o objeto para a posição original, exatamente como estava. Mas naquela noite, ele não saiu antes de mim. Ele ficou sentado, observando. Quando eu me aproximei da mesa para limpar o vidro, ele falou: "Você viu a foto?" Não foi uma pergunta. Meu coração disparou. Desculpa. Eu só estava limpando. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu achei que ele ficaria irritado. Que teria ultrapassado um limite invisível.
Mas, ao invés disso, ele disse algo inesperado. Ele acreditava que eu precisava ser mais duro do que ele foi. Eu não respondi. Aquela não era uma conversa comum entre um CEO e a faxineira. Mas ele continuou. Às vezes acho que levei isso longe demais. Havia um cansaço na voz dele que eu nunca tinha ouvido. Eu não sabia qual era meu lugar naquela confissão. Mas, pela primeira vez, senti que ele não estava falando com a funcionária. Estava falando comigo. Ser forte não é o mesmo que ser frio, eu disse, antes de pensar demais. O silêncio que se seguiu foi intenso. Ele me encarou. Não com autoridade, mas com surpresa. Como se ninguém tivesse dito algo assim para ele antes. Ele deu um passo para trás. Como se tivesse ido longe demais. A máscara voltou ao lugar. Boa noite, Helena. A formalidade voltou. Ele saiu. E eu fiquei ali, segurando o pano de limpeza com as mãos levemente trêmulas. Naquela noite eu entendi. Ele estava lutando contra algo. Contra a proximidade. Contra a vulnerabilidade. Contra a possibilidade de me enxergar além do uniforme. E talvez, contra a possibilidade de eu enxergar além do terno. Eu sabia que estava ultrapassando uma linha invisível. Mas também sabia que não era só eu. Ele estava deixando brechas. Pequenas. Controladas. Mas reais. E quanto mais ele tentava manter distância, mais evidente ficava que a distância já não era a mesma. O problema não era mais ser invisível. O problema era começar a ser vista. Por alguém que sempre viveu no topo. E não saber o que isso poderia custar. Depois daquela conversa sobre o pai, ele ficou 2 dias sem permanecer até mais tarde. 2 dias pode parecer pouco. Mas quando alguém cria um novo ritmo na sua rotina, qualquer ausência pesa. Na primeira noite, pensei que fosse coincidência. Na segunda, entendi que era distância. A mesa voltou a ficar impecável demais. Sem rastros. Sem sinais. Sem pequenos erros deixados para mim corrigir. Era como se ele estivesse tentando apagar o que havia começado. Eu respeitei. Fiz meu trabalho como sempre fiz. Silenciosa. Precisa. Invisível. Mas algo em mim ficou atento. Na terceira noite, quando eu estava organizando o corredor do andar da diretoria, ouvi vozes antes mesmo de virar a esquina. Uma mulher estava rindo. Riso leve. Seguro. Familiar. Eu desacelerei os passos sem perceber. Ela estava dentro do escritório dele. Alta. Elegante. Salto fino. Cabelo perfeitamente alinhado. Não parecia funcionária comum. A postura dela era confortável demais naquele espaço. Ele estava de pé, ao lado da mesa. E estava sorrindo. Eu nunca tinha visto aquele sorriso. Não era o sorriso formal das reuniões. Era mais solto. Quase íntimo. Meu estômago contraiu de forma inesperada. Eu não tinha direito nenhum de sentir aquilo. Eu não era nada além da funcionária da limpeza do turno da noite. Mas a sensação veio mesmo assim. Eu mantive o carrinho encostado na parede, esperando que saíssem. Eles demoraram. Ela se aproximou dele enquanto falava. Tocou levemente o braço dele em algum comentário que eu não consegui ouvir. Ele não se afastou. Algo dentro de mim ficou frio. Quando finalmente saíram, ela caminhava à frente, confiante. Ele vinha logo atrás. Ao me ver no corredor, ele diminuiu o passo. Ela me lançou um olhar rápido. Avaliador. Desinteressado. Boa noite, eu disse, profissional. Ele demorou meio segundo. Boa noite, Helena. Ela olhou para ele ao ouvir meu nome. Eu percebi. Ela percebeu que ele sabia meu nome. Foi sutil. Mas estava ali. Ela voltou a olhar para frente e seguiu para o elevador. Ele permaneceu parado por um instante. Você ainda está aqui? Ele perguntou, baixo. Sempre nesse horário. Ele assentiu,
como se estivesse confirmando algo para si mesmo. Havia uma tensão diferente no ar. Não era a mesma dos últimos dias. Era defensiva. Ele entrou no elevador com ela. E eu fiquei sozinha no corredor, sentindo algo que não queria nomear. Quando entrei no escritório, a energia estava diferente. Havia 2 copos sobre a mesa. 2. Eu recolhi o primeiro. Depois o segundo. Ela usava perfume floral. Ficou no ar. Eu abri as janelas por alguns minutos. Era ridículo sentir ciúme de um homem que nunca me prometeu nada. Mas não era exatamente ciúme. Era a percepção de que eu tinha criado uma narrativa silenciosa, e agora via que não era a única presença naquele mundo. Enquanto organizava a mesa, encontrei algo em comum. Um cartão de visitas feminino. Deixado ali. Não esquecido. Deixado. Como um lembrete. Eu coloquei de volta exatamente onde estava. Mas naquela noite, pela primeira vez, meu trabalho não trouxe paz. Trouxe comparação. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais formal. As perguntas diminuíram. As pausas desapareceram. Ele voltava ao computador rapidamente quando eu entrava. Mas eu percebia algo diferente. Ele me observava quando achava que eu não notava. Como se estivesse avaliando minha reação. Como se estivesse esperando que eu perguntasse algo. Eu não perguntei. Não era meu lugar. Mas o silêncio entre nós agora tinha outra camada. Numa das noites seguintes, enquanto eu limpava o vidro da mesa, ele falou sem olhar para mim. Aquela mulher é uma consultora. A explicação veio sem que eu tivesse pedido. Eu não parei o movimento do pano. Entendo. Ele ficou em silêncio. Eu sabia que ele queria mais do que isso. Talvez uma pergunta. Talvez curiosidade. Eu não ofereci. Ele respirou fundo. Estamos negociando uma fusão importante. Profissional. Objetivo. Mas havia algo por trás da justificativa. Como se ele precisasse esclarecer. Eu continuei trabalhando. Deve ser uma decisão grande, eu disse. Ele levantou os olhos. Não havia ironia. Nem acusação. Só constatação. Ele pareceu relaxar um pouco. Mas algo nele ainda estava inquieto. E então veio o gesto que eu não esperava. Ele pegou o cartão de visitas da mesa. Olhou para ele por alguns segundos. E colocou na gaveta. Fechou. Não disse nada. Mas o gesto foi claro. Não era sobre negócios. Era sobre controle. Ele estava tentando manter tudo dentro de limites aceitáveis. Para ele. Para a imagem dele. Para o mundo dele. Mas eu já tinha visto o sorriso que ele não mostrava em público. E ele já tinha visto que eu conseguia enxergar além da superfície. O problema não era a consultora. O problema era o que começou a existir entre nós. Algo que não tinha nome. Não tinha promessa. Não tinha espaço oficial. E, mesmo assim, começava a incomodar quando era ameaçado. Naquela noite, quando eu estava saindo, ele chamou meu nome. Helena. Eu parei. Ele parecia escolher as palavras com cuidado. Você prefere continuar na noite? Não era sobre horário. Eu sabia. Era sobre distância. Eu segurei o olhar dele. Prefiro onde me sinto confortável. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos. Havia algo ali. Algo que ele ainda não estava pronto para admitir. Boa noite, ele disse, mais baixo. E, pela primeira vez desde que tudo começou, foi ele quem pareceu inquieto ao me ver ir embora. Depois da noite da consultora, o ambiente mudou de forma quase imperceptível. Ele estava mais atento. Não mais distante. Não mais próximo. Atento. Era como se tivesse tomado consciência de algo que antes fingia não ver. Eu também mudei, mesmo sem querer. Passei a ser mais cuidadosa com o que demonstrava. Mais profissional. Mais neutra.
Se havia uma linha invisível entre nós, agora ela estava claramente marcada. Foi numa quinta-feira que aconteceu. Eu estava limpando a sala de reuniões do andar da diretoria. Era mais cedo que o habitual porque haviam encerrado uma apresentação importante. As cadeiras estavam desalinhadas. Copos espalhados. Papéis com anotações rápidas. Eu trabalhava concentrada quando ouvi passos atrás de mim. Você é a nova daqui? A voz era masculina. Jovem. Confiante demais. Eu me virei. Era um dos gerentes financeiros. Eu já o tinha visto circulando pelo prédio, sempre com ar de superioridade relaxada. Não. Trabalho aqui há meses. Ele sorriu de um jeito que me fez ajustar a postura. Engraçado. Nunca reparei. Eu não respondi. Voltei ao que estava fazendo. Ele deu 2 passos para dentro da sala. Você limpa só esse andar? Sim. Ele pegou um dos copos vazios da mesa e girou entre os dedos. Deve ser interessante trabalhar tão perto do topo. O tom não era exatamente ofensivo. Mas não era respeitoso. Eu mantive a voz neutra. É apenas trabalho. Ele se aproximou mais um pouco. Aposto que você vê muita coisa. A frase ficou suspensa no ar. Eu sabia o que ele insinuava. Informação. Bastidores. Segredos. Eu só limpo. Ele soltou um riso baixo. Todo mundo vê mais do que deveria. O silêncio que se formou não era confortável. Eu senti que ele estava perto demais. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, outra voz cortou o ambiente. Eduardo. Seca. Controlada. Inconfundível. Eu não precisei me virar para saber quem era. O gerente imediatamente endireitou a postura. Ah, boa noite. Ele não respondeu ao cumprimento. A reunião terminou há 20 minutos, disse ele. Algo pendente? O tom não era agressivo. Era pior. Era firme. Eduardo sorriu de maneira forçada. Não. Só estava conversando. 1 segundo de silêncio. Com a minha funcionária. A palavra minha soou diferente. Eu senti. Eduardo também. Claro, claro. Já estou saindo. Ele colocou o copo na mesa e passou por mim, evitando meu olhar. Quando ficamos sozinhos, o ar parecia mais denso. Eu continuei recolhendo os papéis, mas minhas mãos estavam um pouco tensas. Ele entrou completamente na sala. Ele disse algo impróprio? A pergunta foi direta. Eu hesitei. Não. Ele me observou. Ele sabia que eu estava minimizando. Se disser, quero saber. Eu parei o movimento. Levantei o olhar. Eu sei me defender. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos. Não havia dúvida na expressão dele. Havia algo diferente. Algo que eu nunca tinha visto tão claramente. Proteção. Mas não proteção paternal. Era pessoal. Ele respirou fundo. Mesmo assim. 2 palavras. Simples. Mas carregadas. Ele pegou alguns papéis da mesa e os alinhou, mesmo que eu já tivesse feito isso. Um gesto automático. Nervoso. Ele não deveria ter ficado. Eu quase sorri. Ele não ficou. Silêncio. Ele estava mais próximo do que o necessário. Eu conseguia sentir a tensão nele. Não era ciúme explícito. Era incômodo. Não por causa da conversa. Mas por causa da possibilidade de alguém ultrapassar o limite que ele ainda nem sabia definir. Você não precisa tolerar nada, ele disse, mais baixo. Eu segurei o olhar dele. Eu nunca tolero. Algo passou pelo rosto dele naquele instante. Respeito. Talvez admiração. Ele assentiu devagar. E então fez algo que mudou o equilíbrio entre nós mais uma vez. A partir de amanhã, a sala de reuniões será limpa antes do expediente noturno. Não quero você sozinha aqui nesse horário.
Eu pisquei. Não é necessário. É. A resposta foi imediata. Não autoritária. Decidida. Ele estava ajustando o ambiente. Redefinindo espaços. Por minha causa. Isso era perigoso. Porque proteção cria proximidade. E proximidade cria expectativa. Ele se afastou um pouco, como se tivesse percebido que estava envolvido demais. A máscara voltou, mas não totalmente. Boa noite, Helena. Boa noite. Quando ele saiu, eu fiquei alguns segundos parada no meio da sala. Eu não precisava que ninguém me salvasse. Mas ele não tinha agido como salvador. Ele tinha agido como alguém que não gostou do que viu. E isso era diferente. Naquela noite, quando entrei no escritório dele para limpar, notei que a cadeira estava levemente virada para a porta. Não para a mesa. Para a porta. Como se ele tivesse passado os últimos minutos olhando para fora. Esperando. Eu alinhei a cadeira. Mas meu coração não voltou para o lugar. Porque agora eu sabia. Não era apenas curiosidade. Não era apenas atenção. Ele estava começando a assumir uma posição. Mesmo que ainda não tivesse coragem de nomeá-la. E, pela primeira vez, eu me perguntei: se alguém ultrapassasse o limite de novo, até onde ele iria? Mudanças pequenas sempre são percebidas primeiro por quem observa em silêncio. E empresas são feitas de observadores silenciosos. Depois da noite na sala de reuniões, eu senti um ambiente diferente. Não comigo diretamente, mas ao redor. Os olhares demoravam meio segundo a mais. As conversas cessavam quando eu atravessava o corredor. Não era paranoia. Era padrão. Eu sempre fui invisível. E quando uma pessoa invisível começa a ser notada, algo está fora do lugar. Naquela semana, ele passou a circular pelo andar com mais frequência à noite. Não ficava apenas no escritório. Caminhava pelos corredores. Conferia relatórios na sala de reuniões. Parava perto das janelas. Era sutil demais para parecer intencional. Mas não era coincidência. Na quarta-feira, enquanto eu organizava o espaço do café executivo, ouvi duas assistentes conversando próximo ao elevador. Ele nunca ficava até esse horário antes. Desde a negociação da fusão? Não. Desde, você sabe. Silêncio. Eu não precisava ouvir o resto. Continuei limpando como se não tivesse percebido. Mas percebi. Naquela mesma noite, quando entrei no escritório dele, ele estava em pé, olhando para a cidade. Está tarde para você, eu disse, mantendo o tom leve. Ele virou devagar. Para você também. Eu quase sorri. Esse sempre foi meu horário. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos. Eu sei. A resposta veio carregada de algo que eu não soube definir. Não era apenas constatação. Era consciência. Ele caminhou até a mesa e pegou um relatório, mas não abriu. As pessoas falam, disse, como se comentasse sobre o clima. Eu continuei organizando os objetos da mesa. Pessoas sempre falam. Ele inclinou levemente a cabeça. Isso não te incomoda? Era a primeira vez que ele tocava no assunto diretamente. Eu parei o movimento por um segundo. Não tenho nada a esconder. Ele respirou fundo. Não estou falando de você. Ali estava. A imagem. O cargo. O peso. Eu me aproximei da mesa para limpar o vidro. Sua reputação não depende do horário que você sai do escritório. Ele me observou atentamente. Depende de muitas coisas. Havia tensão na mandíbula dele. Um conflito interno que eu começava a reconhecer. Ele sempre foi o homem que controlava o ambiente. Que antecipava riscos. Que evitava vulnerabilidades. E eu era uma variável que ele não conseguia prever. Se isso for um problema, eu disse, mantendo a voz firme, posso solicitar mudança de andar. O silêncio que se seguiu foi imediato. Ele ergueu o olhar de forma brusca. Não. A resposta veio rápida demais. Eu sustentei o olhar.
Não é necessário, ele corrigiu, mais controlado. Mas o primeiro não foi o verdadeiro. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto raro. Eu não quero que você se sinta deslocada. Deslocada. Eu quase ri por dentro. Eu sempre fui deslocada naquele andar. Eu me sinto bem aqui. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que mudou o peso da conversa. Eu também. Foi baixo. Contido. Mas claro. Meu coração reagiu antes que minha razão pudesse impedir. O problema não eram os comentários. Era o que eles estavam começando a expor. Uma proximidade que ainda não tinha nome. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Um dos diretores comentou casualmente no corredor. Trabalhando até tarde de novo. O tom parecia brincadeira. Mas não era. Ele respondeu com naturalidade estratégica. Resultados não acontecem sozinhos. Mas eu vi. Eu vi o leve endurecimento do olhar. Eu vi o esforço para manter tudo dentro do controle. E, pela primeira vez, eu me senti culpada por algo que ainda nem existia. Na sexta-feira, a consultora voltou. Eu estava no corredor quando ela saiu do escritório dele. Dessa vez, o sorriso dele era formal. Profissional. Ela me olhou rapidamente. Você deve ser a Helena, disse, quase casual. Meu corpo ficou rígido por dentro, mas mantive o rosto neutro. Sim. Ela inclinou a cabeça. Ele fala de você. O mundo pareceu diminuir um pouco naquele segundo. Antes que eu pudesse reagir, ele apareceu atrás dela. Precisamos revisar aquele contrato, disse ele, cortando o momento. O olhar que ele lançou para ela não era gentil. Era limite. Ela percebeu. Sorriu de forma controlada e entrou no elevador. Quando ficamos sozinhos no corredor, o silêncio era denso. O que exatamente você diz sobre mim? Perguntei, antes de pensar demais. Ele demorou alguns segundos. Que você é eficiente. A palavra era segura demais. Profissional demais. Eu sustentei o olhar. Só isso? Ele hesitou. Por um segundo. Um segundo quase imperceptível. Só isso. Mas eu sabia. E ele sabia que eu sabia. A empresa começava a perceber algo. Não havia toque. Não havia convite. Não havia nada concreto. Mas havia presença. E presença, quando se torna constante demais, começa a incomodar. Naquela noite, enquanto eu limpava o escritório, percebi que ele estava mais quieto do que o normal. Se isso prejudicar você, eu disse, sem olhar diretamente, eu me afasto. Ele levantou o olhar imediatamente. Você não é um problema. A firmeza na voz dele eliminou qualquer dúvida. Eu respirei devagar. Então o que somos? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. O silêncio que se formou foi diferente de todos os outros. Ele abriu a boca para responder. Mas fechou. Ele não sabia. Ou sabia, e não podia dizer. Depois de alguns segundos, ele apenas disse: Boa noite, Helena. Mas naquela noite, não foi apenas uma despedida. Foi uma pausa antes de algo que estava crescendo além do controle dele. E talvez, além do meu também. Eu não dormi naquela noite. A pergunta que fiz no corredor, então o que somos? Ficou ecoando na minha cabeça. Ele não respondeu. E o silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Na segunda-feira, cheguei mais cedo ao prédio. Não para trabalhar. Para falar com o RH. Gostaria de solicitar transferência de andar, eu disse, firme. A gerente me olhou surpresa. Algum problema? Não. Apenas mudança de rotina. Ela anotou. Vamos verificar disponibilidade. Eu saí dali com o coração pesado, mas decidido. Se eu continuasse naquele andar, os comentários cresceriam. A tensão aumentaria. E, mais cedo ou mais tarde, ele teria que escolher entre a imagem dele e algo que ainda não tinha forma.
Eu não queria ser o risco na vida dele. Naquela noite, entrei no escritório como sempre. Ele estava sentado, lendo um relatório. Boa noite, eu disse. Boa noite, Helena. Formal. Distante. Eu comecei pelo chão, depois a mesa. Ele me observava. Eu sentia. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Você está diferente. Direto. Eu respirei fundo. Fiz um pedido de transferência. O silêncio foi imediato. Pesado. Para onde? Outro andar. Turno semelhante. Ele fechou o relatório lentamente. Por quê? Eu mantive a voz estável. Porque as pessoas falam. Ele levantou. Eu já disse que isso não importa. Para você, talvez não. Ele se aproximou 2 passos. Está dizendo que eu não consigo lidar com comentários? Estou dizendo que não quero ser um comentário. Aquilo o atingiu. Eu vi. A mandíbula dele tensionou. Você não é um comentário. Então o que eu sou? Silêncio. De novo. Ele passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Isso é sobre aquela pergunta no corredor? É sobre não ter resposta. A sala parecia menor. Ele caminhou até a janela, depois voltou. Eu não posso agir por impulso. Eu nunca pedi impulso. Então o que você quer de mim? A pergunta veio mais intensa do que ele pretendia. Eu segurei o olhar dele. Clareza. Ele ficou parado. O homem que sempre tinha respostas estratégicas, que sempre tomava decisões milionárias sem hesitar, agora parecia sem direção. Se você sair desse andar, ele disse, mais baixo, vai ser porque quer. Eu quero paz. Ele deu um pequeno riso sem humor. E eu sou o problema. Eu hesitei. Não. É exatamente o contrário. O silêncio que se formou foi diferente. Menos defensivo. Mais honesto. Eu nunca misturei trabalho com nada pessoal, ele disse. Eu sei. E não é porque eu não sinto. As palavras escaparam. Ele percebeu no mesmo instante. Eu congelei. Ele também. O ar ficou pesado. Não é simples, ele completou, tentando recuperar o controle. Meu coração batia forte demais. Nunca foi. Ele se aproximou mais um passo. Não o suficiente para tocar. Mas o suficiente para mudar tudo. Você acha que eu não pensei nisso? Ele perguntou. Eu não respondi. Você acha que eu não percebi quando aquele gerente ficou perto demais? O tom não era agressivo. Era verdadeiro. Percebi e eu disse. Ele respirou fundo. Eu estou tentando fazer isso do jeito certo. E qual é o jeito certo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. O que não destrói tudo. Eu entendi. A empresa. A reputação. A hierarquia. E, talvez, ele mesmo. Eu dei um passo para trás. Às vezes, proteger tudo é perder algo antes mesmo de começar. Ele me encarou como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível. Você já decidiu? Ele perguntou. Sim. A palavra doeu em mim. Ele ficou parado, absorvendo. Depois assentiu devagar. Quando? Em 2 semanas. O tempo parecia curto demais. Ou longo demais. Entendi. A formalidade voltou. Mas agora havia algo quebrado nela. Eu terminei o que precisava fazer. Quando passei por ele para sair, ele chamou meu nome. Helena. Eu parei. Se você for, não vai ser porque eu não senti. Meu coração apertou. Eu virei lentamente. Então por que vai ser? Ele não respondeu. E dessa vez, o silêncio não era falta de clareza. Era medo. Eu saí do escritório sabendo que tinha feito a escolha mais sensata. Mas também sabendo que, pela primeira vez, ele parecia estar perdendo o controle de algo que não podia administrar como um contrato.
E eu não sabia se ele deixaria que eu fosse embora assim. Eu passei a semana evitando olhar para a cadeira virada em direção à porta. Ele não comentou mais sobre a transferência. Nem eu. Mas o silêncio entre nós deixou de ser confortável. Virou contagem regressiva. Na quarta-feira, enquanto eu limpava o corredor, ouvi passos firmes vindo da sala do conselho. Vozes sérias. Tom elevado. Reconheci a dele. Raro. Ele não levantava a voz. Eu continuei andando, mas as portas estavam parcialmente abertas. Isso é imprudente, disse um dos diretores. É estratégico, ele respondeu, seco. Você vai criar precedentes. Eu assumo a responsabilidade. O coração acelerou sem que eu entendesse por quê. Minutos depois, a porta se abriu com força controlada. Ele saiu primeiro. O olhar firme. Decidido. Quando me viu no corredor, diminuiu o passo. Havia algo diferente. Não tensão. Certeza. Preciso falar com você, ele disse. Sem formalidade. Sem boa noite. Eu apenas assenti. Entramos no escritório. Ele fechou a porta. Não com impulso. Com intenção. Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se organizasse pensamentos que já estavam prontos. Sua transferência foi cancelada. Eu pisquei. Eu não cancelei. Eu sei. Meu coração começou a bater mais rápido. Não é sua decisão. Ele sustentou meu olhar. Agora é. Eu franzi a testa. Como assim? Ele respirou fundo. A política interna foi revisada hoje. Funcionários podem solicitar mudança de setor, mas não por pressão de comentários informais. Eu demorei um segundo para entender. Você mudou uma política por minha causa? Eu corrigi uma fragilidade. A resposta foi corporativa. Mas o olhar não era. Isso vai gerar mais comentários. Já está gerando. Silêncio. Eu senti o peso daquilo. Você não precisava fazer isso. Precisava. A firmeza na voz dele não deixava espaço para dúvida. Ele deu um passo mais próximo. Eu não vou permitir que você saia porque alguém decidiu transformar respeito em especulação. E sua imagem? Ele respirou devagar. Minha imagem não pode ser construída em cima da sua retirada. Aquilo me atingiu de forma inesperada. Isso não é justo com você. Não é justo comigo fingir que nada está acontecendo. O ar ficou denso. Ele continuou. Eu sempre controlei tudo aqui dentro. Resultados. Pessoas. Riscos. Mas você não é um risco. Eu senti a emoção subir, mas mantive a postura. Então o que eu sou? Dessa vez ele não hesitou tanto. A única coisa que não parece estratégia. O silêncio que veio depois não era vazio. Era carregado. Ele passou a mão pela mesa, nervoso. Eu pedi uma reunião extraordinária hoje. Meu coração apertou. Para quê? Para formalizar uma diretriz clara sobre conduta profissional e proteção de funcionários em todos os níveis. Eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava criando estrutura. Blindagem. Não para esconder, mas para sustentar. Isso não responde à pergunta, eu disse, quase num sussurro. Ele me olhou de forma direta. Sem máscara. Eu não quero que você vá. A frase ficou suspensa entre nós. Simples. Sem adornos. Sem discurso. Eu senti o chão se mover dentro de mim. Isso é suficiente? Ele perguntou. Não era arrogância. Era vulnerabilidade. Eu respirei fundo. Eu não quero ser um problema. Você é a única coisa que não me parece um cálculo. Ele se aproximou mais um passo. Não tocou. Mas estava perto o suficiente para eu sentir a tensão dele. Eu não sei fazer isso do jeito impulsivo, ele continuou. Mas sei quando algo vale a responsabilidade. Responsabilidade. Não paixão desenfreada.
Não um romance arrebatado. Responsabilidade escolhida. Você tem certeza? Eu perguntei. Ele demorou alguns segundos, mas respondeu olhando nos meus olhos. Tenho certeza de que não quero te afastar por medo. Meu coração suavizou. Ainda havia cautela. Ainda havia riscos. Mas agora havia decisão. Eu preciso de tempo, eu disse. Ele assentiu. Eu também. O silêncio que se formou dessa vez não era tensão. Era construção. Ele abriu a porta. Não como CEO, mas como alguém que tinha acabado de assumir uma escolha. Quando saí do escritório, os corredores pareciam diferentes. As pessoas ainda falariam. A empresa ainda observaria. Mas ele tinha feito algo concreto. Não tinha sido impulso. Foi posicionamento. E, pela primeira vez, eu senti que não estava mais sozinha nesse território incerto. Ele não tinha feito uma declaração. Não tinha tocado em mim. Não tinha prometido nada. Mas tinha ficado. E, às vezes, ficar é o gesto mais claro que alguém pode oferecer. A empresa sempre foi um lugar de formalidades bem ensaiadas. Eventos corporativos. Reuniões estratégicas. Almoços de alinhamento. Tudo calculado. Naquela sexta-feira, houve um coquetel interno para celebrar a nova etapa da fusão. Funcionários de vários setores estavam presentes. Diretoria, gerência, administrativo. Inclusive equipe de manutenção e limpeza. Isso já era incomum. Normalmente, éramos dispensados antes desses eventos. Mas, naquela semana, houve um comunicado oficial, todos os colaboradores estavam convidados. Eu soube imediatamente que tinha sido decisão dele. Eu não pretendia ficar. Mas a gerente insistiu. É importante aparecer. A palavra aparecera nunca combinou comigo. Ainda assim, troquei o uniforme por um vestido simples, azul escuro, discreto. Quando entrei no salão principal, senti os olhares. Não hostis, mas curiosos. Eu mantive a postura. Procurei um canto mais reservado, perto da mesa de bebidas. Ele ainda não estava lá. Quando entrou, o ambiente mudou como sempre. Postura reta. Terno impecável. Segurança natural. Ele começou a cumprimentar diretores, investidores, parceiros. Profissional. Controlado. Mas então o olhar dele percorreu o salão. E parou. Em mim. Não foi rápido demais. Não foi lento demais. Foi consciente. Ele terminou a frase com um dos diretores. E caminhou. Não até o centro. Não até o palco improvisado. Até mim. As conversas ao redor diminuíram sutilmente. Eu senti. Ele parou à minha frente. Não perto demais. Mas perto o suficiente para deixar claro. Fico satisfeito que tenha vindo. A voz era formal. Mas o olhar não. Recebi convite e respondi. Um leve quase sorriso surgiu no canto da boca dele. Foi intencional. Direto. Sem rodeios. Alguém atrás dele chamou. Augusto, precisamos de você para a foto oficial. Ele não desviou o olhar de mim imediatamente. Um momento, respondeu, firme. Aquilo foi pequeno. Mas não foi insignificante. Ele estava priorizando. Ele olhou para mim novamente. Está confortável? A pergunta parecia simples. Mas carregava mais. Estou. Ele assentiu. E então fez algo que mudou o ar do salão inteiro. Virou-se levemente, mantendo-se ao meu lado. Não me apresentou como algo além do que eu era. Não criou rótulo. Apenas ficou. Um dos diretores se aproximou, olhando para nós dois. Não sabia que você socializava tanto com a equipe noturna. O tom era leve. Mas avaliador. Ele respondeu sem hesitar. Eu valorizo todos que mantêm essa empresa funcionando. Simples.
Clareza absoluta. Sem justificativa extra. Sem constrangimento. Sem recuo. O diretor assentiu, sem argumentos. Quando foram chamados novamente para a foto, ele olhou para mim. Não saia antes de eu voltar. Não foi ordem. Foi pedido. Eu apenas balancei a cabeça. Enquanto ele estava no centro da sala para a foto oficial, eu observei. Ele parecia exatamente o CEO que todos conheciam. Seguro. Estratégico. Intocável. Mas quando a foto terminou, e as pessoas começaram a se dispersar, ele voltou direto para onde eu estava. Sem desvio. Sem teatro. Você não precisa ficar no canto, ele disse, mais baixo. Eu estou bem aqui. Ele observou o salão por um instante. Eles estão tentando entender. O quê? Ele inclinou levemente a cabeça. Se isso é temporário. Eu respirei fundo. E é? Ele me olhou com uma intensidade que eu não tinha visto antes em público. Não. A palavra foi calma. Mas definitiva. Um silêncio respeitoso se formou ao nosso redor. Ninguém disse nada diretamente. Mas todos viram. Ele não segurou minha mão. Não fez gesto íntimo. Mas também não se afastou. Ficou ao meu lado. E naquela empresa, isso era mais forte do que qualquer demonstração exagerada. Depois de alguns minutos, ele se inclinou levemente na minha direção. Segunda-feira vamos anunciar a nova política de integração entre setores. Eu entendi. Ele estava mudando a cultura. Não para nós. Mas para que a nossa não fosse algo proibido. Você tem certeza que quer enfrentar isso? Perguntei. Ele não desviou. Eu enfrento mercados. Concorrentes. Crises. Posso enfrentar olhares. Meu coração suavizou. Porque ali não havia impulso. Havia escolha consciente. Quando o evento começou a se encerrar, ele caminhou comigo até a saída do salão. Não até o elevador. Até a porta principal. Sob luz clara. Sob olhares. Antes de eu sair, ele disse. Eu não sei qual será o próximo passo. Eu sustentei o olhar dele. Mas agora é um passo nosso. Ele assentiu. E pela primeira vez, em um espaço totalmente público, ele não parecia dividido entre imagem e sentimento. Parecia alinhado. E eu percebi algo naquele instante. O verdadeiro gesto não foi caminhar até mim. Foi permanecer. Sem medo de quem estivesse vendo. Depois do evento, a empresa nunca mais foi exatamente a mesma. Não houve escândalo. Não houve confronto direto. Mas houve mudança. Na segunda-feira, ele anunciou oficialmente a nova política de integração entre setores. Falou sobre respeito. Sobre cultura interna. Sobre valorização de todos os níveis da empresa. Foi estratégico. Mas também foi pessoal. Eu assisti ao comunicado do fundo da sala. Ele não me olhou diretamente. Mas também não evitou. Nos dias seguintes, os comentários diminuíram. Não porque desapareceram. Mas porque perderam força. Quando algo deixa de ser escondido, deixa de ser arma. Ainda assim, havia algo pendente entre nós. Não tínhamos definido nada. Não tínhamos dado nome. E talvez fosse isso que faltava. Naquela sexta-feira, depois que o prédio já estava quase vazio, eu entrei no escritório dele como sempre. Ele estava sentado, mas não trabalhava. A cadeira, como de costume, virada para a porta. Esperando. Boa noite, eu disse. Boa noite. Não havia tensão. Mas havia expectativa. Eu comecei a organizar a mesa. Ele se levantou devagar. Eu pensei muito essa semana. Eu parei o movimento. Sobre? Ele se aproximou. Sem pressa. Sobre fazer as coisas do jeito certo, e perceber que às vezes o jeito certo é apenas honesto. Meu coração acelerou levemente. Honestidade pode custar caro, eu disse.
Eu posso pagar. Não foi arrogância. Foi certeza. Ele ficou a poucos passos de mim. Eu construí minha vida profissional tomando decisões baseadas em risco e retorno. Eu sustentei o olhar. E qual é o cálculo agora? Ele respirou fundo. Não é cálculo. Silêncio. Ele continuou. Eu não quero que você esteja aqui apenas porque eu mudei políticas. Eu senti o peso da frase. Então por quê? Ele demorou um segundo. Mas respondeu olhando direto nos meus olhos. Porque eu quero você na minha vida. Não só no meu andar. O ar pareceu ficar mais leve e mais denso ao mesmo tempo. Não era uma declaração dramática. Era simples. E por isso era verdadeira. Isso não é impulso? Eu perguntei. Ele negou devagar. Eu esperei. Observei. Evitei. Recuo não resolveu. Distância não resolveu. Controle não resolveu. Ele deu um passo mais próximo. Ainda sem tocar. Você resolveu. Meu coração falhou uma batida. Eu não sou algo para resolver. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Exatamente. O silêncio que veio depois não era inseguro. Era escolha. Se isso acontecer, eu disse, com a voz mais baixa, não pode ser escondido. Ele assentiu imediatamente. Não será. Não pode ser algo que eu precise justificar. Não será. E não pode ser só porque eu permaneci. Ele deu o último passo que nos separava. Ainda não tocou. Mas estava perto o suficiente para que qualquer distância fosse apenas formal. É porque eu escolho. A palavra ficou suspensa entre nós. Escolha. Não acaso. Não conveniência. Não curiosidade. Escolha. Eu senti que estava no limite entre manter tudo seguro ou atravessar. Passei meses sendo invisível. Passei semanas sendo dúvida. E agora estava diante de algo claro. Eu não quero ser exceção, eu disse. Você não é exceção. Ele finalmente levantou a mão. Não para me puxar, mas para tocar meu rosto com cuidado. Como se pedisse permissão mesmo antes de tocar. Eu não me afastei. O toque foi leve. Contido. Mas definitivo. Não havia urgência. Não havia pressa. Havia presença. Eu não sei como isso vai ser, ele disse, quase num sussurro. Nem eu. Ele encostou a testa levemente na minha. Sem plateia. Sem testemunhas. Sem anúncio. Apenas nós. Mas eu sei que não quero que você vá embora da minha vida por medo. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei. E quando abri novamente, a decisão já estava feita dentro de mim. Então não deixe. Ele não prometeu eternidade. Não prometeu perfeição. Mas segurou minha mão com firmeza. E naquele gesto havia mais compromisso do que qualquer discurso público. O CEO continuaria sendo CEO. Eu continuaria sendo eu. Mas agora não éramos mais silêncio. Não éramos mais suposição. Não éramos mais risco evitado. Éramos escolha assumida. E, pela primeira vez desde que entrei naquele prédio invisível, eu me senti completamente vista. Não pelo cargo. Não pela função. Mas por quem eu era. E ele, pela primeira vez, parecia leve. Como na foto antiga com o pai. Não porque tinha vencido uma negociação. Mas porque tinha decidido sentir. E ficar. O namoro não começou com anúncio. Começou com constância. Na semana seguinte àquela noite no escritório, ele me convidou para jantar. Não em um restaurante escondido. Não em um lugar distante da cidade. Em um lugar visível. Se vamos fazer isso, ele disse, não será nas sombras. Eu sorri, nervosa e segura ao mesmo tempo. O primeiro jantar não teve promessas grandiosas. Falamos sobre infância. Sobre erros. Sobre o peso das expectativas que ele carregava desde jovem.
Sobre o medo que eu tinha de nunca ser suficiente em um mundo que mede valor por cargo. Ele ouviu. De verdade. E eu percebi que o homem que dominava as salas de reunião tinha dificuldade em falar sobre sentimentos, mas tentava. Os dias foram passando, e o que era tensão virou parceria. Ele começou a me buscar depois do expediente. Às vezes jantávamos algo simples. Às vezes ficávamos apenas caminhando pela cidade, conversando. Na empresa, a postura dele permaneceu impecável. Profissional. Respeitosa. Nunca ultrapassou limites no ambiente corporativo. Mas também nunca negou quando perguntaram. Sim, ele respondeu uma vez a um diretor mais ousado. Estamos juntos. Sem explicação extra. Sem constrangimento. Eu continuei trabalhando por um tempo. Por escolha. Não por obrigação. E quando decidi mudar de setor meses depois, foi por crescimento, não por fuga. Ele nunca me pediu para sair. Nunca tentou me moldar. E foi isso que me fez ficar. O namoro amadureceu como tudo entre nós, devagar. Sem explosões. Sem promessas impulsivas. Mas com presença. Ele me apresentou oficialmente à mãe numa tarde de domingo. Eu tremia por dentro. Então você é a mulher que fez meu filho mudar o horário de dormir? Ela disse, sorrindo. Ele fingiu indignação. Mas segurou minha mão o tempo todo. Meses depois, eu já conhecia o lado dele que ninguém via. O homem que ficava em silêncio quando estava preocupado. O homem que analisava tudo antes de tomar decisão, menos quando o assunto era proteger quem amava. E eu o amava. Não pelo cargo. Mas pela coragem que ele teve de escolher algo que não cabia no planejamento dele. O pedido de noivado não foi em público. Foi no mesmo escritório onde tudo começou. Numa noite tranquila. Engraçado, ele disse, olhando ao redor. Foi aqui que eu quase deixei você ir embora. Eu sorri. Você sempre foi muito controlado. E você sempre foi a única coisa que eu não consegui controlar. Ele abriu a gaveta da mesa. A mesma onde um dia guardou o cartão da consultora. Mas dessa vez não era cartão. Era uma pequena caixa. Meu coração acelerou. Ele se aproximou devagar. Eu não quero que isso seja apenas uma história improvável, ele disse. Eu quero que seja minha vida. Ele abriu a caixa. Um anel delicado. Elegante. Nada extravagante. Casa comigo? Não houve discurso ensaiado. Não houve plateia. Houve verdade. Eu senti lágrimas queimarem nos olhos antes mesmo de responder. Sim. Ele colocou o anel com mãos firmes, mas levemente trêmulas. E naquele momento, percebi que o homem que dominava mercados também podia tremer por amor. O casamento aconteceu 1 ano depois. Não foi um evento corporativo. Foi íntimo. Mas não secreto. Amigos. Família. Alguns colegas próximos. Quando caminhei até o altar, não era mais a faxineira invisível do turno da noite. Também não era um símbolo de superação social. Eu era apenas uma mulher escolhendo o homem que a escolheu de volta. Ele me olhava como se o mundo inteiro tivesse diminuído até caber apenas em nós dois. Quando o celebrante perguntou se ele aceitava, ele não respondeu imediatamente. Ele deu um pequeno sorriso antes. Eu escolho, disse. Não a aceito. Escolho. Eu repeti. Eu escolho. Na festa, alguém comentou discretamente. Quem diria? Ele ouviu. Sorriu. E respondeu com tranquilidade. Eu. Anos depois, às vezes eu passo pelo prédio onde tudo começou. A cadeira ainda fica virada para a porta quando ele está me esperando. Algumas coisas nunca mudam. Mas agora não há silêncio entre nós. Não há medo de olhares. Não há distância calculada. Há parceria. Há respeito. Há amor construído. E, sempre que me perguntam como tudo começou, eu penso na primeira vez que ele disse meu nome. Não foi alto. Não foi grandioso. Mas foi o momento em que deixei de ser invisível.
E ele deixou de ter medo de sentir. Porque no fim, não foi sobre CEO e faxineira. Foi sobre dois adultos que decidiram não deixar o medo ser maior que a escolha. E escolheram um ao outro. Para sempre.